Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto de hoje, presidente do INSS diz que pedidos de benefício deverá ser atendidos em até 30 dias a partir de janeiro de 2024. E ainda, nesse mesmo conteúdo, vocês vão entender que o vídeo que eu fiz hoje, referente à criação de um GT, que é um grupo de trabalho específico para estudar meios de criar um programa para atualização de dados cadastrais, já está aqui, saindo aí diante de palavras do presidente do INSS, aí o senhor Alessandro Stefanotto, tá bom? Então, no decorrer do conteúdo, vocês vão entender que o que eu já coloquei hoje já está sendo aí trabalhado para o ano que vem, tá bom? Então, vamos lá, o assunto que é muito importante. Alessandro Stefanotto indica também que esforço por revisão de benefício não tem comando fiscal. O que isso quer dizer aqui? Sobre as declarações da Simone Tebet, certo? E ainda defende que juros do consignado não pode, abro aspas, depender do governo de plantão, fecho aspas, e eu concordo plenamente, né? Mas vamos lá. O presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, Alessandro Stefanotto, como vocês estão vendo ele aqui, né? Ele afirmou em entrevista que a sua gestão tem como objetivo atender requerimentos de concessões de benefício em, no máximo, 45 dias, já neste ano, né? Em 30 dias, e a partir de 2024. A meta foi um pedido do ministro da Previdência, Carlos Lupe, né? Bom, abro aspas. O que queremos garantir que as pessoas que pedem um benefício não tenham descontinuidade de renda. Se eu atender em 30 dias, pouco importa o tamanho da fila, até porque eu recebo cerca de 1 milhão de requerimentos por mês. O importante é que eu tenha mecanismo para atender essa fila de até 30 dias. E é nisso que estamos trabalhando, fecho aspas, disse aí o senhor Alessandro. Segundo Alessandro, o INSS toma ações emergenciais para conduzir o contingente, mas que a prioridade é estabelecer, abro aspas, medidas estruturantes, fecho aspas, para controlar a fila. A mais recente delas é a mudança de regras para a concessão do auxílio-doença, agora é possível solicitar o benefício remotamente por meio de análise de documentos através do sistema Atestimed, que começou a valer de verdade a partir de hoje em todas as agências do país, certo? O modelo simplifica e agiliza o processo de concessão de um benefício por incapacidade temporária, diz Stefanotto, para que a mudança não abra espaço para as fraudes. O presidente do INSS indica que serão reforçados as linhas de auditorias para verificar a autenticidade dos atestados. Ele defende que a alteração pode reduzir gastos e diminuir a economia do país em termos de retroativos, tempos que levam o processo dentro do INSS e por conta disso as pessoas acabam recebendo valores referentes atrasados ou retroativos por conta da demora desse processo no INSS, né? Abro aspas. Quando concedo um benefício dentro do prazo, não tenho que pagar por este período longo de espera os juros e correções, e há uma economia para o Estado. A pessoa volta logo ao trabalho e melhora a produtividade brasileira. Além disso, essa pessoa não tem que pagar dinheiro
com um agiota, pegar dinheiro com um agiota, sendo que tem o direito, fecho aspas, ao seu benefício. Para o ano de 2024, o Instituto prevê uma campanha de atualização cadastral. É o que eu falei antes, num conteúdo que foi publicado hoje no Diário Oficial da União, onde o governo começa a criar um GT, Grupo de Trabalho, para estudar meios e propostas e projetos para atualização de cadastro referente aos processos que têm aí dados incorretos, inconsistentes, certo? Que também faz parte do conjunto de mudanças estruturais e, segundo o presidente, a ideia é que a pessoa faça a sua atualização, abro aspas, a cada vez que passarem pelo INSS, fecho aspas. Também quer mais troca de informações com os outros órgãos, estados e municípios. Então, além de aprimorar a atualização cadastral, o INSS passa a ter uma agregação, uma aprimoração, um compartilhamento em tempo real com outros órgãos diretamente no seu sistema, como Receita Federal, CAD Único, entre outros bancos de dados governamentais, certo? A despeito destas ações, Steffanotto destaca a importância de elevar o quadro de funcionários do INSS para atender ao comando do governo de humanizar o atendimento. Ele destacou os 1.000 servidores nomeados neste ano de 2023 e diz que outros 250 devem ser aprovados até janeiro. Anuncia ainda que, a depender de estudos variáveis econômicas, o Instituto gostaria de agregar outros 1.800 servidores para o ano de 2024. Durante a conversa ao site CNN, que é o site que eu estou trazendo essas informações aqui para vocês, Steffanotto negou que o grupo de trabalho de revisão de benefícios do INSS tenha comando fiscal. Então, negou que esse grupo de trabalho que está sendo agora estudado, aprimorado, criando projetos, programas para uma revisão estrutural, para uma demanda dos processos que estão no sistema administrativo do INSS, que estão ativos, certo? Não depende do valor orçamental. Segundo ele, apesar de não destacar a possibilidade de um esforço para a economia ao anunciar a revisão, a ministra Simone Tebet havia indicado que o processo poderia gerar uma economia de até 20 bilhões de reais em revisões administrativas. Abro aspas. Quando se fala de previdência, não existe gastar mais ou gastar menos. Existe dar um benefício a quem tem direito e não dar a quem não tem direito. Não recebi nenhuma orientação de nenhum ministro, nem do LUP, nem da Casa Civil, de não conceder benefício que deve ser concedido, fecho aspas, disse Steffanotto. Ele defende ainda que haja um critério matemático para a definição dos juros do consignado do INSS. Para Steffanotto, a taxa, abro aspas, não pode depender do governo de plantão, fecho aspas. Ele viu de maneira positiva a proposta da Previdência de adotar um patamar da Selic como parâmetro, né? Então, aqui tem algumas perguntas que foi feita pelo jornalista, né, aí da CNN, certo? E a primeira pergunta: o senhor vê ou vem defendendo que a fila do INSS é apenas, abro aspas, um sintoma, fecho aspas, de uma, abro aspas, doença, fecho aspas?
O que tem sido feito para curar essa doença que é considerada essa fila? Stefanoto responde: temos tomado medidas de diferentes naturezas, medidas de emergenciais que o paciente estar ali com uma parada cardíaca. São medidas de urgência e medidas estruturantes para curar o paciente e ele não ter mais aquela doença. Entre essas medidas estruturantes estão o Ateste-Med, que começa a valer a partir de hoje. Queremos um modelo novo de concessão de benefício por incapacidade, mas não é nenhuma novidade, nenhuma coisa extraordinária. Vou passar a acreditar no atestado médico, vou ter linhas de auditoria para saber se o atestado não é de um médico morto, não é falsificado, para não dar benefício sem fundamento e direito. Quando eu concedo um benefício dentro do prazo, eu não tenho que pagar por este período longo de espera e há uma economia para o Estado. A pessoa volta logo para o trabalho e melhora a produtividade brasileira. Além disso, essa pessoa tem que pegar dinheiro, não tem que pegar dinheiro como agiota, sendo que ele tem o direito a esse benefício, né, aí do auxílio-doença. Abro aspas. O Ateste-Med não é uma oitava maravilha do mundo. Vamos evoluir para o atestado eletrônico, que está sendo tratado com o Ministério da Saúde, para dar mais segurança ainda. Mas o fato é, se a pessoa trouxe um atestado completinho, ele vai ser visto em poucos dias, passar pelo acerto cadastral e ele vai ter o benefício ao menos 30 dias, fecho aspas. Queremos garantir que a pessoa que pede um benefício não tenha descontinuidade da sua renda. Se eu atender em 30 dias, pouco importa o tamanho da fila, até porque eu recebo cerca de 1 milhão de requerimentos por mês. O importante é que tenha um mecanismo para atender essa fila em até 30 dias e é nisso que estamos trabalhando, né? Vamos fazer em 2024 uma campanha específica para melhorar o cadastro dos brasileiros. Queremos que as pessoas melhorem o seu cadastro a cada vez mais, que passarem pelo INSS, que haja troca de informações com os órgãos, estados e municípios. Às vezes a pessoa passa na perícia, mas o benefício não é concedido por problemas no cadastro. Quem está atualizado sai em poucos dias. Essa medida estruturante cura uma doença que se chama a fila é só a febre. A segunda pergunta. Muitas medidas são possíveis, mas há também uma preocupante do presidente. Com a humanização do atendimento, também estamos contratando e contrataremos mais servidores. Não se contratava desde o governo da Dilma e acreditamos que 250 servidores devem chegar até o final de janeiro e foi um pedido de Lupe, atendendo aí pela ministra Esther. No ano que vem, a depender das condições econômicas, nós gostaríamos de elevar, mas ainda vai ser estudado. Mais de 1.800 candidatos aprovados neste concurso. A gente quer repor o quadro para que cada programa de enfrentamento à fila eu tenha mão de obra, automatização suficiente, né? Terceira pergunta. Tebet indicou possível economia com um pente fino no INSS. Essa revisão tem um comando fiscal? Lupe responde: não. Não recebi nenhuma orientação de nenhum ministro, nem do Lupe e nem da Casa Civil.
não conceder benefício que deve ser concedido. O que há no governo é o comando de buscar oportunidades de melhoria. Quando melhorar o cadastro, vou conceder rápido para quem tem de conceder, mas também vou evitar conceder de forma errada. Então, eu economizo. Abro aspas. Acho complicado chamar de pente fino, porque pente fino é para tirar piolho e ninguém vai tratar brasileiros como piolho, pelo contrário. E eu concordo plenamente, né? Temos que diminuir a fila e dar às pessoas os benefícios que é devido. Como é que eu faço isso para economizar? É um paradoxo, porque dando benefício você vai gastar mais, mas quando se fala em previdência, não existe gastar mais ou gastar menos, existe dar um benefício a quem tem direito e não dar a quem não tem direito. Tomamos medidas para mitigar e quando eu concedo no tempo certo o benefício, a pessoa recebe só pelos dias que precisa. Nas revisões à moda antiga, não enxergamos o caminho para a economia. Veja o que aconteceu nas outras. Os benefícios foram retirados, as pessoas foram parar no judiciário e reverteram a decisão. O governo teve que pagar com juros e correções e honorários, né? A quarta pergunta. Como vê a ideia de taxar juros de consignado do INSS e acompanhar a queda da Selic nesse ciclo? O que eu posso dizer, como membro do CNPS, Conselho Nacional de Previdência Social, sobre o que foi trazido na proposta, é que precisamos de um critério, e esse critério que está sendo adotada já foi debatido e passa pela Selic. Claro que isso ainda vai continuar sendo debatido com os bancos. Queremos chegar a um critério que dependa da vontade política de aumentar ou diminuir o juro. Não pode depender do governo de plantão. Deve ter um modelo matemático para justificar isso. Eu defendo que tenha um critério da mesma forma que desceu e se tiver que subir, quando subir, a Selic sobe, mas não posso indicar qual o melhor critério. Não sou técnico do assunto. Então tá aí a entrevista dada ao site CNN o presidente atual da Previdência Social, Alessandro Stefanotto. E aí, o que você achou de tudo isso? Grande abraço e até lá!